Oi, pessoal, hoje a gente vai mudar o nosso conteúdo, né? Já encerramos a parte de genética e vamos entrar agora na histologia, que é um assunto bem complexo, tá? É bem grande, bem extenso, mas a gente vai devagarzinho, tá? Eu vou começar hoje com o mais básico, sem partir muito para as adjacências, né? Para as divisões dos tipos de tecido, né, entre eles, porque se dividem em muitas partes. E a gente vai falar só dos quatro tipos básicos e semana que vem a gente vai estudando com mais detalhe, tá bom? Então, vamos começar entendendo aí o que é a histologia, né? Histologia nada mais é do que o estudo do tecido, do corpo humano. Istus, né? A palavra histologia, o istus vem de tecido, e logia vem de estudo. Então, a conexão aí entre as palavras para o significado. E os tecidos, né, do nosso corpo não é só essa parte externa, né, a pele. Os tecidos eles são formados por grupos de células, né? Então, conforme a gente vê aí a anatomia, conforme a gente vai caminhando no estudo do corpo humano, a gente inicia sempre pela célula, que é a menor parte do corpo, e a junção delas, né, a união de várias células, vão formando tecidos diferentes com funções e formas também diferentes, tá? A gente tem aí a classificação do tecido em 4 partes básicas, né? 4 tipos básicos de tecidos, que a gente vai ver aí já já. Então, como eu falei, os 4 tipos básicos de tecido são esses: é o epitelial, o conjuntivo, muscular e nervoso. E cada um deles vai ter várias subdivisões, que a gente vai entender já já, né? Que eu falei para vocês que a gente vai também devagarzinho para não ficar muito cumulativo, nem para o vídeo ficar muito extenso. Então vamos lá para entender aí o que é o tecido também, né? Bom, o tecido, ele é esse composto, né, por 3 partes principais, que são as células, as substâncias intercelulares e o líquido intersticial, tá? Então, começando pela célula, o que seria uma célula, né? A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de um organismo vivo. Qualquer organismo vivo tem célula. As células do nosso corpo, elas funcionam como se fossem chips no computador, né? Elas vão detectar e direcionar sinais, vão instruir funções, né? Além disso, elas podem reconectar essas redes, né, dentro do nosso corpo, mudando algum comportamento. Em relação à quantidade de células, a gente tem aquela definição, né, de unicelulares para organismos que só têm uma célula, como as bactérias, e pluricelulares, aqueles que têm um montão de célula, como a gente, né, os seres humanos, os animais. No corpo humano, a gente tem aí mais ou menos 10 trilhões de células, é muita célula, né? E em relação à segunda substância, que são as substâncias intercelulares, a substância intercelular, também conhecida como meio intercelular, é uma matriz orgânica, né, que vai preencher o espaço entre as células nos tecidos vivos, né, porque nem todo tecido é formado por células unidas, coladinhas umas nas outras. Essa substância intercelular ela vai ser formada de vários tipos de fibra de proteína e também pode ter uma parte aí com consistência mais variável, né, que fica diferente, que pode ser líquida, pode ser durinha ou gelatinosa, que é aí o caso da cartilagem, tá? Isso vai depender da função exercida para cada tipo de tecido, beleza? Sobre o líquido intersticial, é até difícil de falar essa palavra, mas esse líquido é um fluido com uma solução aquosa, né, líquida, clarinha, transparente, tipo água mesmo, que vai estar presente entre as células dos organismos que são multicelulares, ou seja, que tem mais de uma célula. É formado de aminoácido, açúcar, ácidos, coenzimas, além de também sais minerais, neurotransmissores, né, que vão agir lá no sistema nervoso. A composição desse fluido ela vai depender das trocas entre a célula e o tecido biológico e no sangue também, tá?
Isso significa que esse fluido intersticial, ele tem uma composição variada em cada parte do nosso corpo, tá? Então, lembrando, né, como eu falei, os tecidos, eles são de várias formas, vários jeitos, várias funções. Então, onde a gente for falar, né, vou falar do estômago. No estômago, a gente tem um tipo de tecido diferente do coração, porque as funções são diferentes, né, dos órgãos. Então, o tecido, ele tem que acompanhar isso. Ou o órgão tem que acompanhar o tecido, né? Vamos começar aí com o nosso primeiro tecido, que é o epitelial. Né, o tecido epitelial, vou deixar aí para vocês lerem depois. Eu vou falando só, depois vocês vão voltando os slides, vão pausando para poder ler, anota as informações interessantes. A característica básica de um tecido epitelial é que ele é formado por células justapostas. Então, quando a gente fala justapostas, que elas são bem juntas, bem próximas, extremamente próximas, né, quase grudadinhas umas nas outras. Nesse tipo de tecido, a gente tem pouca substância extracelular, ou seja, como elas são muito unidas, as células, a gente não encontra muita substância aí para elas ficarem boiando ou o que for, né? Como essas células elas não têm vaso sanguíneo, os nutrientes que são recebidos nesse tipo de tecido conjuntivo fica no tecido conjuntivo subjacente, tá? Que é abaixo do tecido conjuntivo, do tecido epitelial, tá? O tecido conjuntivo subjacente. A gente vai ver na imagem aqui daqui a pouco. O tecido epitelial, entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, a gente tem uma estrutura que a gente chama de membrana basal, né? Que é como se fosse uma área de transição entre o tecido epitelial e o conjuntivo que vem logo abaixo. Né? Os epitélios, né, a parte dos epitélios, o tecido epitelial, ele pode ser classificado, como eu falei para vocês, tem várias subdivisões, podem ser classificados de acordo com a forma ou com o número de camada. Né? A semana que vem a gente vai ver aí em relação à forma que a gente tem o epitélio pavimentoso, o cúbico, simples, estratificado, enfim. Não é para hoje esse assunto, tá? O básico a gente tem aí onde a gente consegue encontrar o tecido epitelial, é fácil, né? Na superfície do nosso corpo, na superfície interna também dos órgãos, como estômago, boca, útero, bexiga. E além disso tudo também, a gente tem aí uma formação de glândulas no tecido, a partir, né, do tecido epitelial, que a gente também vai ver na próxima semana. Sobre o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo a gente chama de tecido de conexão. Ele é feito por uma grande quantidade de matriz extracelular, de células e também de fibra. Tá? As principais funções aí que a gente tem para o tecido conjuntivo são as de sustentação e de preenchimento entre os tecidos, tá? Além também de nutrir os tecidos, esses espaços entre os tecidos. Existem tipos especiais aí de tecido conjuntivo, assim como lá no epitelial, e cada um com uma função específica, que a gente vai ver também na semana que vem, tá? Eu dei os exemplos aí de tipo de tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético, tá? Que a gente vai ver na semana que vem. Hoje é só para entender quais são os 4 tipos básicos, onde eles estão, o que eles servem, o que eles fazem. Aqui na imagem a gente tem aí a que eu falei sobre a separação, né? Tem ali uma transição do tecido conjuntivo para a pele, tá? Então a gente tem ali uma camada queratinizada, que é a parte da pele, da superfície da pele. Tem o epitélio, que é o tecido epitelial aí com essas bolinhas. O tecido frouxo, né, que é essa transição, e o tecido conjuntivo denso aí não modelado e o frouxo também, tá? Então existe uma transição entre eles. Essas partes esbranquiçadas no tecido denso são as partes que eu falei do tecido conjuntivo, onde tem essa matriz extracelular, onde tem as fibras, tá? E o epitélio ali, você pode ver que ele é até mais rosadinho, né? Essa cor é fantasiada aí, fantasia, para poder você entender e enxergar melhor, mas
você percebe que as células elas são bem próximas, não fica nem clara a imagem, fica mais escura. Sobre o tecido muscular, né? O tecido muscular, ele tem uma capacidade muito grande de contração. Ele vai ser responsável pelos movimentos que acontecem no nosso organismo, né? De você esticar o braço, esticar a perna, mexer o braço, mexer uma perna, piscar o olho. Além disso, esse tecido ele pode ser classificado em 3 tipos, né? Porque o tecido muscular ele é um dos que tem uma diferenciação maior. Tem o liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Vou passar aqui só para mostrar a imagem para vocês. Não botei a imagem aqui. Aqui, essa imagem aqui, tá? Essa imagem, ela representa o tecido muscular estriado esquelético, tá? Ele vai ser responsável pela contração voluntária do organismo. Contração voluntária que você comanda, né? Por exemplo, você quer mexer o seu pé, então é uma contração voluntária. Ele está sempre ligado aos ossos e é um tecido responsável pela locomoção, tá? Esse tipo de tecido ele está sempre grudado ali no seu osso, então é ele que vai ajudar na sua movimentação, tá certo? Vamos pro próximo. O próximo é o tecido liso, o muscular liso. O muscular liso, ele tem essas células fusiformes, né? A gente fala que ela é grossinha no meio e afiladinha nas pontas. A célula tem uma aparência não estriada, né? Não tem essa aparência de estrias pelo músculo. As contrações são lentas e involuntárias, ou seja, você não comanda a ação no músculo liso. Elas são responsáveis, né, pelos movimentos involuntários do corpo, como por exemplo nas contrações uterinas, né, durante o parto, quando você quer fazer xixi, que a bexiga fica cheia e você às vezes não consegue segurar. Isso é um movimento involuntário do músculo liso, né? Ele é encontrado aí na bexiga, como eu falei, no útero, no trato digestório e também nas artérias, né? Você não consegue comandar a passagem sanguínea pelas suas artérias. E esse aí é o estriado cardíaco, ou músculo cardíaco, que obviamente pelo nome está presente no coração, né? Ele vai atuar na contração do coração, permitindo o bombeamento do sangue para todo o nosso organismo. A característica desse tecido é a presença de linhas transversais. Você pode até observar aí na imagem, até com um zoom, essas linhas transversais. Né? As contrações no tecido cardíaco, elas são fortes, contínuas, ou seja, elas não param, são rápidas e também são involuntárias, ou seja, você não tem controle sobre os batimentos cardíacos, certo? Só mais uma coisa sobre o tecido muscular, vou voltar aqui na imagem. Ele é caracterizado, tá, no geral, pela presença de fibras musculares, tá? O citoplasma dessas fibras, eles têm um filamento proteico, né? E a gente chama os 2 nomes principais do tecido muscular é a actina e miosina. A actina ela é uma fibra de proteína no citoesqueleto e ela fica junto com outras proteínas que vão formar filamentos mais fininhos. A miosina é uma proteína associada ao esqueleto com um filamento mais espesso. Tá? Então, a única diferença, né, e as fibras que formam o tecido muscular, actina e miosina, elas deslizam uma sobre a outra para poder fazer o movimento. Então, a diferença é que a actina ela é mais fina e a miosina ela é mais espessa, tá? Vamos para o nosso último tipo aqui de tecido, que é o nervoso. É um tecido de comunicação. Ele capta, recebe informação, interpreta e responde também a estímulos. Quando você leva um beliscão, quando você pega numa panela quente, isso tudo é uma resposta a um estímulo. As células do tecido nervoso, que são os neurônios, elas são altamente especializadas no processamento dessas informações. Tá? Semana que vem a gente vai falar melhor sobre o tecido nervoso, que também é um tecido muito importante. Botei aqui uma imagem para vocês dos neurônios, como que eles se conectam, né? Uma rede mesmo.
E um GIF aqui também, que a resposta aos estímulos são extremamente rápidas, né? Tudo acontece de forma muito rápida através desses neurônios, né? O sistema nervoso, ele recebe estímulo, decodifica a mensagem e elabora já uma resposta automaticamente. Então, eu vou deixar para vocês aí alguns links, se vocês quiserem complementar, tá bom? E as atividades do livro, da apostila de vocês sobre histologia vai ficar para a semana que vem, tá? Quando a gente vê melhor, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do capítulo, dar uma resumida aí para mim. E a atividade fica para a próxima semana. Valeu? Abraço.